Estava pensando aqui numa questão relativa à advocacia criminal, que é o fato dela se resolver nos detalhes, né? Nesses quase 10 anos que eu atuo na área criminal, após ter saído do Ministério Público, que eu era assessor jurídico lá, eu tenho reparado que nunca um caso é igual ao outro. E é sempre o detalhe que resolve. Por exemplo, quando a gente pega situações de direito do consumidor, normalmente são aquelas questões que a gente chama de demanda de massa, né? A petição normalmente é a mesma, a gente só troca nome, um pouquinho ali dos fatos do que aconteceram e protocolam para o juiz e está pronto, né? E na advocacia criminal não é assim. O trabalho exige detalhe que nunca o caso é idêntico um ao outro, né? E me passaram aqui, passou na mente aqui umas 3 situações que me passaram que o detalhe ajudou. Tem um caso de um cliente recente que o caso dele era de G-Crime, mas quando ele procurou a gente, o caso estava próximo da audiência da IJ, faltavam algumas semanas, 2 ou 3 talvez, e tinha alguns detalhes. O caso dele tinha alguns detalhes que a gente precisava acertar antes de ir para essa audiência. E é aí que eu percebi, né, o juizado, o GCRIM que estava a causa, não tinha competência territorial. Ou seja, ele era territorialmente incompetente, ou seja, não era aquele lugar. Porque os fatos ocorreram numa região que era de outro, né, de competência de outro GCRIM. Eu percebi isso e a gente provocou o juiz para essa situação, né, provocou, chamou a atenção para isso e foi declinada a competência para o juizado certo. A gente ganhou tempo para preparar melhor a estratégia, né? Então você vê como é que o detalhe faz a diferença para a gente conseguir fazer uma defesa acertada, a melhor defesa para o cliente. Tem uma outra situação em que eu atuo como assistente da acusação num crime envolvendo um menor de idade que acusa o pai de ter cometido abuso sexual, né, contra ela. E, para quem não sabe, assistente da acusação é quando a própria vítima entra no processo por meio de um advogado para auxiliar o Ministério Público naquela demanda acusatória. E aconteceu o seguinte: no prazo das alegações finais, né, que tem instrução e julgamento, a depender da situação, o juiz abre um prazo para cada uma das partes apresentar documentos memoriais para resumir o que é o processo e dizer por que eles estão corretos, por que a tese dele está correta. E 2 coisas aconteceram nesse processo. Uma, esqueceram de mim. Eu tive que perturbar. A juíza falou: olha, está na minha vez de fazer a alegação. Pulou do promotor para a defesa. Eu tinha que estar ali no meio, entendeu? Pela ordem. E esqueceram de mim. E depois, quando eu recebi, quando a juíza se atentou por essa provocação que eu fiz e abriu o prazo para apresentar as alegações finais, eu vi que tinha uma outra situação, que nesse caso era muito importante, mas passou batido, que era pedir a perda do poder familiar desse pai sobre a menina, como efeito da condenação, que não corre automaticamente. E a perda do poder familiar na prática, ele perdeu os poderes de pai mesmo sobre o menino. E nesse caso, se ele abusou da filha, era essencial. Passou batido pelo Ministério Público e eu fiz esse pedido. Estou aguardando a sentença para ver. E em uma outra situação, que nesse eu já atuo pelo acusado, o crime de importunação sexual contra uma adolescente. Bem, eu primeiro atuei como advogado, fui acompanhar o depoimento, acompanhei o inquérito dele, tudo bonitinho. E a delegacia juntou uma procuração minha em que eu só tinha poderes para acessar o inquérito, para mais nada. Acabou o inquérito, ele acabou virando réu formalmente, o Ministério Público formalizou a acusação através da denúncia, né, a peça que inaugura o processo penal, e ele
me intimaram para apresentar a resposta à acusação, que é a primeira defesa no processo, com base nessa procuração. E não tinha cabimento, porque eu não tinha poderes para isso, nem para receber a citação, que é o primeiro ato da ciência de que aquilo virou um processo. Eu não tinha, eles pegaram e me cadastraram como advogado dele e eu poderia nem ser mais. E depois que eu tive vista desse processo, conversei com ele, a gente acabou fechando o contrato de honorários para seguir a atuação nessa fase processual. E ele, além disso, no decorrer do processo, teve uma mídia do depoimento especial dela, um depoimento que eles fazem lá na Delegacia de Criança e Adolescente, né? Eles fizeram esse depoimento e mandaram para o juízo. Só que o juízo não me oportunizou. Então seria uma nulidade. Então, assim, se isso passa batido por mim, a defesa fica deficiente, prejudicada, entendeu? E eu consegui ter essa noção, provoquei a juíza, né, primeiramente, a dizer, olha, tem coisa errada aqui. Ela mandou para o Ministério Público, que concordou com a minha tese, e depois disso foi oportunizado a minha oportunidade de ter a vista daquela mídia e analisar todos os elementos do processo para que eu faça a defesa decente. Então, o que eu quero dizer com isso? A experiência e especialidade são essenciais na hora da contratação de advogado. Posso até fazer depois um vídeo mais extenso sobre isso, né, sobre essa questão de especialidades e tal, mas não tem hoje mais como você, advogado, atuar de maneira generalista, e o cliente também tem que ter porque a gente nunca sabe quando vai precisar de advogado, então o cliente é necessário também ter essa ciência de que advogado não é só porque o cara é advogado que ele sabe tudo de todas as áreas, eles não sabem. A gente demanda especialidade, expertise e experiência. Esse aqui é um vídeo que eu fiz aqui para tentar ajudar quem pode precisar de advogado, a gente nunca sabe quando pode precisar, um inocente uma hora pode precisar de um criminalista, e até alguns advogados que podem estar atuando de maneira generalista em várias causas e que talvez possam se prejudicar com isso. Um abraço.